Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 15. Nós vamos ler dos versos 1 a 32. Vou ler, peço a você que acompanhe a parábola conhecida como parábola do filho pródigo. Mas aqui nós temos exemplo claro de um título colocado pelos editores da Bíblia que não ajudou. Porque essa parábola é a parábola de dois filhos perdidos. Então eu quero ler com você a parábola de dois filhos perdidos. E vamos fazer essa leitura. Eu vou ler, peço aos irmãos que acompanhem. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta manhã. Meus irmãos, é possível que alguns de nós já tenham experimentado a difícil experiência de gostar muito de uma pessoa, ou de ter grandes interesses numa amizade. E à medida que a gente vai conversando com aquela pessoa, a gente descobre que aquela pessoa tem um outro grande amigo, que é nosso inimigo. Já entende isso? Isso é muito comum na 6ª série. A Pamela vai ser amiga da Esmeralda, aquela megera. E eu estava gostando tanto dela agora. Você percebe? Isso é comum. E nós tendemos a buscar o conforto de selecionar as pessoas do nosso grupo e os relacionamentos que as pessoas do nosso grupo terão. E nós temos um critério de quem pode ou quem não pode entrar na nossa panela. E se havia um povo que era bastante seletivo com relação a isso, era o povo de Israel. O povo de Israel tinha uma história meio complicada. Eles começaram recebendo com muita alegria os outros povos. Foram colocados na terra de Canaã e começaram a achar muito bom. Vocês adoram Baal? Traz Baal para cá. Os fenícios
Tiro, Sidom, as cidades da Fenícia, adoram esse Deus da fertilidade. Pois vamos fazer o nosso rei Acabe casar-se com a princesa Jezabel, deixa ela trazer tudo que tem de bom lá para cá, sejamos amigos. E então o povo de Deus foi muito simpático às demais nações, até que Deus aplicou as penas prescritas na sua aliança em Deuteronômio, e educando o seu povo, por causa do pecado da idolatria e da assimilação das culturas pagãs cananeias, mandou o povo de Israel em primeiro lugar para o cativeiro, e ele acaba sendo dizimado e destruído, e posteriormente mandou o reino de Judá para o cativeiro na Babilônia. Lá o povo entendeu, nós fomos amigos demais daqueles que não são amigos de Deus. Nós assimilamos a idolatria e assimilamos os costumes deles, e não deveríamos ter feito isso. Fica claro que eles deveriam ter agido como Daniel, que estava na Babilônia, mas não se tornou um babilônico, que deveria ter comido da comida do rei, mas não se contaminou, que deveria ter orado aos deuses babilônicos, mas 3 vezes por dia, ainda que sob ameaça, voltava-se para Jerusalém para orar. E aí, então os judeus aprendem isso, mas agora caem no outro extremo. Eles agora não querem saber dos estrangeiros. Os rabinos judaicos ensinavam uma oração para os seus seguidores, que dizia assim: Deus, eu te agradeço porque eu não nasci mulher, nem gentio e nem cachorro. Bom, Deus demonstrou clara alegria ao criar a mulher. Deus deu a ela um papel maravilhoso, e aquilo era reflexo de uma cultura que precisava ser ajustada à luz dos padrões de Deus. O cachorro a gente até entende. Vida de cão, até hoje é uma expressão para falar de uma vida sofrida. Mas qual é o problema em ser estrangeiro, uma vez que Deus já havia sinalizado que haveria de salvar pessoas estrangeiras? Ruth era moabita, Raabe era cananita, e tantos outros que inclusive integram a árvore genealógica de Jesus, estão lá na sua genealogia, foram recebidos. Mas os judeus agora, depois do cativeiro, aprenderam uma lição tão dolorida que são antipáticos às demais nações. Os romanos, para eles, portanto, são abomináveis. Mais abomináveis ainda, aqueles que resolvem cobrar impostos para os romanos, executando dívidas dos judeus. Esses são considerados traidores nacionais. E aqueles que assimilam a cultura dos demais povos e vivem dentro de Israel como se fossem estrangeiros, e que não estão preocupados com a pureza da fé, essas pessoas são abomináveis. E de repente vem Jesus, nascido numa cidade muito simples, habitando no meio de uma comunidade muito simples. Um nazareno aparece ensinando e acolhendo pessoas que os judeus tinham por hábito rejeitar. Nós vemos que isso está acontecendo num jantar, que é o cenário da parábola que nós lemos. E lá no capítulo 15, no versículo de número 1, você percebe que estão se aproximando de Jesus publicanos e pecadores. Publicanos são os cobradores de impostos, que pertencem ao povo judeu, mas cobram dos judeus para entregar o dinheiro para os romanos. E ainda de vez em quando cobram mais do que o devido. São indivíduos abomináveis, amigos do inimigo, traidores da pátria, gente que não sabe o valor de ser judeu como deveria. E outros aqui chamados de pecadores, pessoas que não valorizam as tradições, os mandamentos do povo de Israel. E esse povo está junto de Jesus? Como é isso? Bom, se você volta um capítulo mais atrás, você verá que no capítulo 14, verso 1, Jesus está num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer. Um fariseu, um líder religioso do povo de Israel, convidou Jesus. Apesar de vir de uma terra insignificante, apesar de ser um homem de origem humilde, aquele profeta realizava sinais indiscutíveis. E agora o fariseu, querendo aumentar as visualizações na sua rede social, querendo projetar a sua imagem como grande líder religioso, convida Jesus para comer em sua casa. Todo mundo quer um lugar para sair bem na foto. E percebendo que as pessoas procuravam os primeiros lugares, Jesus, logo de cara, já lhes ensina a respeito dos primeiros lugares, dizendo: procure um lugar mais humilde, e se o dono da festa te convidar a sentar-se num lugar mais importante, você será honrado.
Mas não corra o risco de, procurando um lugar importante demais, você ser convidado a se sentar num lugar de menos honra e ser humilhado na frente de todos. E é no contexto desse jantar aqui que Jesus está conversando com as pessoas e recebendo pecadores e publicanos. E esse é o grande problema de tudo que vai acontecer aqui no capítulo 15. Os líderes religiosos estão olhando Jesus, e Jesus está fazendo amigos entre aqueles que os fariseus consideram seus inimigos. Como Jesus pode acolher essas pessoas más, essas pessoas pecadoras? Como Jesus pode achar que tem lugar para eles no céu que é todo nosso? No reino de Deus que pertence a nós, que somos o povo escolhido, purificado, depois de todos os dramas do cativeiro, lutamos tanto para ter uma fé repleta de obediência. Como Jesus vem aqui e acolhe essas pessoas. E é assim que nosso Salvador começa um ciclo de parábolas em que cada uma delas vai dando uma volta da corda em torno do pescoço dos fariseus, para mostrar na forca finalmente construída o quanto eles estavam enganados. Jesus conta primeiro a parábola de uma ovelha perdida. E parábolas são histórias que nos ajudam a comparar a realidade com a ficção. Se você estudou lá atrás, na minha época chamava 7ª série, hoje é 6º ano, 8º ano, é o contrário. E você estudou o gráfico das equações lá do 2º grau, eu já nem sei que ano que é mais isso, já faz tanto tempo. Mas você tinha que estudar lá os gráficos das parábolas, e elas eram em curva. Tanto é que você tem até hoje a antena parabólica. E qual é o formato da antena parabólica? Esse formato da letra U. E qual é a questão da parábola? Ela vai colocar frente a frente os dois lados da letra U. Os dois lados da curva parabólica. E é isso que uma parábola faz. Ela pega a situação que você está vivendo e compara com uma história exagerada. E as parábolas têm elementos de exagero. Elas têm elementos incomuns, que quando começam a ser contados, logo você se liga que tem alguma coisa diferente acontecendo. Imagina que eu te dissesse assim: o Lula, o Bolsonaro, um papagaio e um porco entraram no bar. Logo de cara, você já fala assim, é piada. Você já liga um receptor dizendo assim, isso não acontece normalmente, eu sei que isso é uma brincadeira, é uma piada, você se prepara para algo assim. Quando Jesus contava as suas histórias, elas eram parábolas, comparavam elementos exagerados da realidade com algum fato que estava sendo vivido ali para que as pessoas entendessem o que estava acontecendo. E a primeira parábola tem um exagero aqui, de um pastor que tem 100 ovelhas e tem uma perdida. E ele abandona as 99 saudáveis para ir em busca da perdida. Isso é altamente incomum. Pastores não fariam isso. Era arriscado demais. Nenhuma ovelha vale o sacrifício das outras 99. Mas o pastor aqui desta ovelha age desta maneira totalmente incomum. E quando ele busca esta ovelha e volta, o que acontece? Que nós vemos no capítulo 15, no versículo de número 6, é dito que ele reúne os amigos e diz-lhes, alegrai-vos comigo, alegrem-se comigo. Ele tinha perdido 1% do seu patrimônio. Tudo bem, patrimônio é patrimônio, mas era uma porção bem pequena. Para fazer uma festa, só porque achou uma entre 100 ovelhas e chamar a vizinhança, bom, esse homem está de alguma maneira exagerando nas suas comemorações. Mas Jesus explica o significado disso, no verso 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Veja, todas as pessoas necessitam de arrependimento, mas Jesus já começa a mandar um recado para aqueles homens que se achavam justos e estavam no jantar. Lá no reino do meu Pai, lá no reino dos céus, se um desses publicanos e pecadores que se achega a mim se converte, Deus ficará mais feliz do que por 99 de vocês que acham que não precisam de arrependimento. O quebrantamento de alguém que pecou e errou e sabe que estava errado e agora corre para Deus em busca de misericórdia, alegra os céus muito mais do que a pretensa justiça de 99 fariseus
que acham que estão fazendo tudo certo e só merecem aplausos da parte do Senhor. Então, depois de contar esta primeira parábola e já estremecer um pouco os ânimos das pessoas que estão ali no jantar, Jesus conta uma segunda parábola na sequência. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, perde uma? É muito difícil recuperar todos os detalhes da tradição e da cultura daquela época, mas alguns acreditam que, porque não se fala do marido dessa mulher ou de outras coisas assim, aquilo pudesse ser uma herança de família e possivelmente um dote que possibilitasse o casamento daquela mulher. E era necessário que fossem 10 moedas. E aquela mulher perdeu uma entre 10 moedas. E você percebe aqui uma progressão. O pastor perdeu 1% das suas ovelhas, uma ovelha dentro de 100. Já a mulher perdeu 10% das suas moedas, uma moeda dentro de um grupo de 10. A perda da mulher é maior, 10 vezes maior do que a perda do pastor. E ela então varre a casa até encontrar a moeda. E quando ela encontra a moeda, ela reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrem-se comigo, porque eu achei. E aí então as vizinhas se alegram com ela e Jesus diz: há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você começa a perceber um tema aqui em comum. Quando pessoas más se quebrantam e se arrependem diante de Deus, o céu se alegra. As pessoas que estavam ouvindo a parábola estariam comparando aquela alegria com a sua própria atitude. E qual era a atitude das pessoas ali? Eles estavam zangados e aborrecidos e entristecidos porque pecadores se arrependiam e se achegavam a Jesus. Então começava a ficar claro isso. O pastor recuperou 1% do patrimônio perdido, fez uma festa, todo mundo se alegrou. A mulher recuperou 10% do patrimônio perdido, fez uma festa, todo mundo se alegrou. E agora, estabelecido esse critério de comparações, Jesus então profere a parábola de 2 filhos. Como disse no início, não é a parábola de um filho perdido, mas sim de 2 filhos igualmente perdidos na casa de seu pai. E o que acontece aqui também é altamente incomum. Um homem que tinha 2 filhos e o mais moço diz para o pai: pai, eu quero a parte dos bens que me cabe. Meus queridos irmãos, a declaração desse jovem era extremamente ofensiva. Quando esse moço chega e fala assim: pai, quando é que você morre para eu ficar com a herança? Ou então, está demorando muito para você morrer, me dá logo a herança. Eu lembro sempre do meu avô, doutor, seu Chico Bicanco, oficial de justiça, em São José do Rio Pardo, que tinha um daqueles relógios de botar no bolso que você puxa com a correntinha, e que a correntinha ficava do lado de fora do paletó. E um dia escutou o meu primo falando com os outros primos, e ainda bem que eu não estava na conversa, porque se eu tivesse eu ia bater boca. Quando o vô morrer, o relógio é meu. Sabe o que é isso? É dizer, as posses do vovô são mais importantes para nós do que o vovô. Percebe? Claro que é coisa de criança, todos nós gostávamos dele, mas a gente estava de olho no relógio, verdade seja dita. Mas quando um homem maduro chega e diz para o seu próprio pai: eu quero a parte que me cabe, qualquer judeu ia se lembrar rapidamente do texto de Provérbios, capítulo 20, verso 21, que diz assim: a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Ou seja, o moço já aprendeu a valorizar o seu pai apenas por aquilo que o pai poderia lhe dar. E o que é mais surpreendente aqui é que o pai não diz assim: que isso, moleque, fala isso de novo que te arrebenta os dentes. Não, o pai não diz isso. O pai reparte. Altamente incomum a situação. E então nós vemos que ele reparte os haveres e, passados não muitos dias, o filho mais moço junta tudo que era seu, pega a parte que era dele e vai embora. Note que, pela cultura, os filhos mais velhos tinham direito à porção dobrada da herança. Isso acontecia porque se entendia que o filho mais velho, o primogênito, teria sido gerado no momento de maior vigor físico de seu pai. Então ele era o filho que carregava o melhor patrimônio genético daquela família. E ele, portanto, teria que começar a vida com o dobro de posses em relação aos seus irmãos. Quando você vê, por exemplo, José entregando um prato 2 vezes maior a Benjamim, na história de Gênesis, é esse tipo de costume muito antigo que nós estamos vendo ali sendo invertido, mas aqui sendo estabelecido na ordem correta. O texto da parábola, mais à frente nós vamos ver isso, nos leva a entender que esse pai deu apenas 1/3 de suas propriedades para o filho caçula.
2 terços ficaram sendo administrados por ele, mas seriam os bens pertencentes ao irmão mais velho, que não pediu nada por enquanto. Então o pai pega 1 terço de tudo que tem, dá na mão do caçula, ele junta tudo e vai embora. O mais velho, com 2 terços de tudo que pertence ao pai, permanece em casa e, porque não pediu, não exerce a posse antecipada da sua herança. E nós ficamos ali acompanhando agora a história do filho mais novo, que parte para uma terra estranha e lá dissipa todos os seus bens vivendo dissolutamente. O texto não nos conta aqui o que foi que ele fez. Se ele gastou bebendo, se ele gastou viajando, se ele gastou esse dinheiro com mulheres, se ele gastou esse dinheiro de que maneira, nós não sabemos. Mas diz que era uma vida de dissolução, uma vida, portanto, onde ele estava pouco preocupado em se manter por mais tempo, em ser prudente em relação ao futuro. E quando ele consome tudo, vem àquele país uma grande fome, e ele, passando necessidade, começa a trabalhar para um estrangeiro. Note que para um judeu, depois de tudo que eu lhe disse no começo de minha palavra, trabalhar para um estrangeiro já era difícil. Mas trabalhar para um estrangeiro cuidando de porcos, animais que eram imundos segundo a lei mosaica, era algo muito pior. Ou seja, tudo aqui é bastante intenso. A situação improvável de um filho dizer para o pai que quer o seu dinheiro em vez de querer o seu amor. O fato de que esse pai entrega os bens para o filho. O fato de que o filho consome tudo muito depressa, ao que podemos ser levados a concluir aqui pela velocidade com que as coisas acontecem. Ao fato de que sobrevém uma fome àquele país e esse filho agora cuida de porcos. Mas o extremo de sua queda acontece quando no verso 16 ele deseja se fartar, matar a fome das alfarrobas, um tipo de vagem doce, com um gosto um pouco estranho, que era consumida pelos porcos. Comida de porco. Não tem coisa mais indigna para ser consumida por um judeu. E era isso que ele tinha vontade de comer, tamanha era a sua miséria. Claro que aqui nós estamos tendo um retrato da rebelião que acontece a todos nós quando viramos as costas a Deus, o Deus de todas as bênçãos, e dizemos que as bênçãos de Deus nos interessam mais do que o próprio Deus das bênçãos, e então nos afastamos do Senhor e caímos em grande miséria espiritual. E aí então diz o texto que no verso 17, ele cai em si. Mas repare comigo que ele não cai em si dizendo logo de cara que ele gostaria de restabelecer o relacionamento com o seu pai. Não é isso que ele diz. Veja que ele diz assim: quantos de trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ele não está tão preocupado em dizer assim: eu ofendi a meu pai, eu quebrei o relacionamento com o meu progenitor, eu desonrei aquele a quem eu deveria honrar, eu ofendi a Deus, e eu preciso ir até a casa do meu pai para pedir a ele perdão pelas ofensas que eu lhe fiz. Não, sua estratégia no início não é assim. Sua estratégia no início diz apenas o seguinte: os trabalhadores do meu pai, não os filhos dele, mas os trabalhadores, estão comendo, e eu aqui estou passando fome. Ou seja, num primeiro momento, esse filho perdido não se preocupou tanto com o relacionamento com o pai, mas ele se preocupou muito mais com a dor no estômago vazio. E então ele ensaia um discurso que devemos examinar com cuidado aqui. E ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Se fosse possível colocarmos entonação na voz aqui, a gente poderia dizer que esse filho chegou lá com o queixo levantado, com o nariz empinado, e eu não posso fazer mais do que o meu já é empinado mesmo, então foi desse jeito. E aí então ele chegou lá e falou assim: pai, seguinte, eu não vou nem tentar pedir desculpa, porque não dá para ser seu filho outra vez mesmo não. Então eu vim aqui para trabalhar. Tem emprego aí? Me trata como um trabalhador. Percebe a ideia? Ele fala: os seus trabalhadores têm pão, eu quero pão. Não vou chegar aqui esmolando nada, nem pedindo perdão. Eu só quero trabalho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. Pastor, você não acha que está enxergando demais no texto? E a resposta é não. Espera um pouquinho que eu já vou mostrar a você por quê. Mas então ele vai até o pai com esse discurso já ensaiado. E ele se levanta e vai para o seu pai,
E ele está chegando na cidade, na casa de seu pai, quando seu pai o avista. E o pai se compadece dele e corre e o abraça e beija. Aqui nós temos outra coisa altamente incomum, que é um idoso correndo. Você sabe que para correr naquela cultura, a roupa não era que nem nos dias de hoje, com a calça com boca apertada e cada dia mais apertada, né? Mas essa é uma outra discussão, não vou falar disso agora. Mas naquela época você tinha uma roupa grandona que para correr você tinha que puxar tudo e amarrar. É o que a Bíblia fala sobre cingir os lombos. É quando você puxa tudo e dá uma amarrada aqui em cima, prendendo aqui na cintura para poder correr. E aí então esse pai corre em direção ao filho. Era considerado um comportamento nada de acordo com a etiqueta. Mas o pai não está preocupado com isso. O pai está demonstrando pelo filho o amor que o filho em momento algum aqui havia demonstrado pelo pai. E o pai corre até ele e o abraça e o beija. Note que o filho não tinha pensado em nada sobre abraços e beijos. O filho não tinha pensado em nada senão um discurso em que ele diria: pai, quero emprego. E aí o pai chega e o recebe, o acolhe e o beija como a um filho. E veja o discurso do filho agora. O filho diz: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Você consegue perceber que essa parte é igualzinha à parte final do versículo 18? Já não sou digno de ser chamado teu filho. E igualzinha à parte inicial do versículo 19. Mas ele tinha ensaiado mais uma frase para dizer: trata-me como um dos teus trabalhadores. Só que aqui ele não disse. Aqui ele não falou. Ele percebeu que o pai estava oferecendo para ele uma posição de filho. E ele quis pegar. Ele desistiu daquela vaidade, daquele orgulho. E ele se quebrantou aqui. Ele vem para conversar com o pai para arrumar um emprego. Eu quero ser um trabalhador. Mas o pai o beija, o pai corre em direção a ele, o pai o abraça, o pai se alegra, o pai o acolhe. E ele simplesmente agora confessa. Se pudéssemos agora ouvir o seu tom de voz, ia ser bem diferente, ia ser: pai, eu fiz tudo errado. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. E ele para por ali. E ele agora confia na misericórdia desse pai, que já se manifestou todo favorável em relação a ele. E agora então o pai vem e diz: tragam depressa a melhor roupa para vesti-lo, coloquem um anel no seu dedo, sandália nos seus pés. São expressões culturais da importância de alguém. O pai readmite aquele moço não na qualidade de um servo, mas na qualidade de um filho. E dá a ele o anel que costumava carregar o brasão da família, para selar os documentos oficiais daquele clã, as sandálias que eram um símbolo de importância, uma roupa que destacava aquele homem na sociedade. E assim o pai prepara tudo e inclusive vai fazer uma festa, matando um novilho que era mantido gordinho especialmente para ocasiões festivas. Então o que nós vemos aqui é que esse pai quer se alegrar, porque ele tinha um filho que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado, e todos começaram a se alegrar. Do mesmo jeito que aconteceu quando o pastor encontrou uma das suas 100 ovelhas, ou como a mulher encontrou uma das suas 10 moedas. Só que, diferentemente do que aconteceu com os vizinhos do pastor, do que aconteceu com as vizinhas e amigas da mulher que perdeu a moeda, aqui teve gente que não gostou da festa. E é nessa hora que os fariseus começaram a ficar com a orelha em pé, dizendo: acho que ele está falando de mim, sem falar que sou eu. E então, o que acontece com o irmão mais velho? Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. O coração daquele filho mais velho tinha uma relação tão difícil com o pai, que quando ele viu festa na casa do pai, ele não quis entrar para saber o que era. Ele ficou do lado de fora, mandou alguém descobrir e trazer a notícia. Você faria isso se fosse na sua casa? Aquele filho está trabalhando no campo e quando volta, na grande casa da fazenda, há uma festa. E ao invés de entrar e perguntar: que coisa boa, festa, que legal, eu também quero um pouquinho da comida, eu também quero um pouco da bebida, ele fica do lado de fora. Quem foram esses que ousaram fazer uma festa? Que alegria toda é essa aí, que eu não estou sabendo? E esse filho se comporta muito próximo ao comportamento dos fariseus. E aí então o servo informa: veio teu irmão. Essa expressão é importante, porque o pai, no verso 24, disse: este meu filho.
E o servo diz para o irmão mais velho: o teu irmão estava perdido, e o teu pai mandou matar o novilho. Agora o filho mais velho se indignou e não quis entrar. Emburrou. Como é que pode o meu pai amar alguém que se comportou dessa maneira tão indigna? E então a história avança. Mas o pai sai para procurá-lo e procura conciliá-lo. O mesmo pai que saiu para abraçar o filho pródigo quando vinha distante, que correu em direção ao filho indigno, sai agora de casa, larga a festa e vai em direção ao filho mais velho para conciliá-lo também. Um filho que está fora da casa e que não está participando da festa que seu pai promove. Um filho igualmente indigno, um filho igualmente perdido. Isso fica ainda mais claro quando nós olhamos para o discurso deste filho. Ele responde ao seu pai no verso 29, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E quando ele fala sobre servir aqui, ele coloca as coisas numa relação de escravidão, de servidão. Ele mostra, portanto, que nunca se relacionou com seu pai na base do amor e da filiação, que nunca se considerou família, mas sempre um empregado. E que enquanto o filho mais novo desonrou o pai pedindo dinheiro antes da hora, esse aqui desonrou o pai trabalhando para o pai como um escravo e nunca tendo com ele uma relação de amor e de afeto. E então ele diz, mas o Senhor, eu nunca transgredi uma ordem tua, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, ele não diz o meu irmão, ele diz, esse teu filho. Esse teu filho veio, ele desperdiçou os teus bens com meretrizes. Isso não está escrito em lugar nenhum, trata-se de uma suposição acusadora do filho mais velho. Tu mandaste matar para ele o novilho cevado. E aqui então o filho mais velho expõe toda a dor, todo o ciúme, toda a inveja, todo o legalismo de seu coração, que trabalha dentro de casa para o pai, mas na verdade é um escravo emburrado e mal-humorado. Ou seja, há um filho perdido fora de casa, que entendeu parcialmente no começo, que precisava do perdão do seu pai porque estava passando fome, mas que chegando entendeu ainda mais o quanto o seu pai o amava e se rendeu. Um filho perdido fora de casa, um filho perdido dentro de casa, que trabalhava para o seu pai numa relação completamente legalista. E aí então o pai responde para ele, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. É quase como se esse pai dissesse assim, já fiz a partilha, querido, não precisa ficar preocupado com dinheiro. Seu irmão recebeu 1/3, e os outros 2/3, a porção dobrada que pertencem a você, continuam sendo teus. Se o seu irmão voltar aqui, eu não cometerei a injustiça de dar a ele o que é seu, porque eu vou tratar você com justiça devida. Mas você precisa entender, isso aqui não é sobre dinheiro. E você está fazendo isso aqui virar um assunto sobre dinheiro, sobre domínio, sobre controle, sobre posses. Isso aqui é um assunto de um pai que recuperou o seu filho, de um irmão que recuperou o seu irmão perdido. Era preciso que nós nos alegrássemos. Então, esse teu irmão, é teu irmão, meu querido, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E o que é curioso, meus queridos, é que nós não temos a resposta aqui na parábola, se o irmão mais velho confiou e acreditou nas palavras do pai, parou de reclamar e entrou para a festa. Ou se ele emburrou, olhou para o pai e falou, não quero saber, vou embora, virou as costas e partiu. Fica aqui um apelo implícito aos fariseus que escutavam Jesus. Como é que você vai tratar aquele que Deus resolveu perdoar? Irmãos, essa parábola é um ensinamento extremamente importante para nós por vários motivos. Primeiro, porque ela ilustra a nossa distância de Deus. Nós somos aqueles que muitas vezes voltamos para Deus e dissemos que as bênçãos de Deus nos interessam muito mais do que o Deus das bênçãos. Isso pode acontecer conosco e quem sabe pode ser que haja alguém aqui nesta manhã que se identifique perfeitamente com o irmão mais novo. Alguém que virou as costas para Deus e foi embora e não quis saber. E a boa notícia para você é que Deus está pronto a ir ao seu encontro. Ele tem braços abertos para receber filhos indignos que o magoaram, que o abandonaram e que preferiram o dinheiro no lugar dele ou qualquer outra coisa.
E se esta é a situação da sua vida, em nome de Jesus eu conclamo você a se arrepender e a correr para esse Deus de amor que está pronto para te receber. Mas há outros personagens aqui. Há também o irmão mais velho, que estava perdido dentro de casa, tendo com o seu pai uma relação completamente legalista. E aqui temos que enxergar bem uma questão importante. O filho mais novo percebeu que não merecia nada. O filho mais velho achava que merecia tudo. E os dois, nesse ponto, têm os seus erros. O mais novo porque desprezou o seu pai, mas finalmente aprendeu que não era digno de nada. O mais velho porque resolveu, achando ser digno de tudo, ele acabou ofendendo o seu pai e o seu irmão. E aqui então nós precisamos nos perguntar, nós estamos prontos a acolher pessoas que Deus acolheu? Nós estamos dispostos a perdoar pessoas que Deus perdoou? Isso é importante porque os laços que nos unem são laços de fé. Nós somos um no amor do nosso Pai, como cantamos no primeiro cântico aqui. O apóstolo Paulo dizia que devemos lutar juntos pela fé evangélica, que devemos caminhar lado a lado, servindo ao Senhor Jesus. E muitas vezes não estamos dispostos a receber dentro da festa que o nosso Pai está dando para acolher irmãos que estavam perdidos e foram achados. Nós não queremos participar. Nós ficamos olhando e dizendo, Deus, o Senhor vai salvar esse filho aí? Como se fôssemos melhores ou mais dignos. É claro que muitas vezes essas pessoas nos ofendem. E quando nos ofendem, precisam se arrepender, precisam buscar não só a restauração do seu relacionamento com Deus e com o próximo, mas também a reparação do mal causado. E uma coisa não exclui a outra, mas nós devemos nos perguntar se estamos dispostos a acolher na família da fé aqueles a quem Deus perdoou. Mais ainda, nós podemos aprender aqui algo sobre o arrependimento. Note que o arrependimento do filho mais novo não nasceu pronto. Ele começou com uma percepção. Os trabalhadores do meu pai comem, eu estou passando fome. Eu preciso comer. Olha a besteira que eu fiz. Mas começou assim, não começou pronto. E, no entanto, ele ensaia um discurso. Pai, eu sei que eu fiz besteira. Pequei. Eu só quero trabalhar agora e receber um salário pequenininho para eu ganhar pão. Tem vaga aí na sua empresa? E já é algum arrependimento. Ele está voltando para o pai. Ele admite que errou, mas ele nem sequer ousa pedir restauração na condição de filho. Mas quando ele encontra esse amor de pai, ele vai aprendendo. E a terceira parte do discurso que estava ensaiada simplesmente não é dita. E agora você percebe que ele cresceu na compreensão do seu erro e ajustou a sua conduta. Isso deve ser levado em conta por nós, porque muitas vezes os irmãos que pecam contra Deus e contra nós precisam de um arrependimento que vai sendo construído ao longo do tempo. E é preciso que eles aprendam. O arrependimento não nasce 100% pronto. Ninguém sai de uma queda em pecado com todas as soluções para consertar tudo de errado que foi feito de uma vez só. Então é preciso que com paciência, com amor e com a percepção do ensino de Jesus aqui nessa parábola, que saibamos acolher aqueles que caíram entre nós e ajudá-los nesse processo de restauração. Não do lado de fora, como quem olha e diz assim, eu estou aqui sem fazer nada errado por tanto tempo e nunca teve festa só para mim. E agora vocês estão abraçando esse aí que fez coisas erradas. Não, nós precisamos entender e viver isso como pessoas que sabem que são indignas, que sabem que se não estiverem na condição do filho mais novo, estarão na condição do filho mais velho. Ou nós somos aqueles que sabem que são indignos e que correm por perdão, ou nós somos aqueles que acham que são dignos e se recusam a acolher quem Deus perdoou. E isso é importante para nós. Não se trata apenas de aprender aqui sobre o perdão de Deus e desse pai que amou 2 filhos indignos de maneiras diferentes, mas igualmente intensas. Mas trata-se também de aprender sobre o amor entre irmãos, perdoados pelo mesmo pai. Minha oração é que o Senhor nos ajude a viver isso como Igreja Presbiteriana do Jardim América. Nós precisamos crescer no perdão mútuo. E eu espero que você, por favor, não se ausente depois que nós cantarmos o último hino, e depois que nós terminarmos o culto com a bênção, porque eu tenho um aviso a fazer à igreja, nesse sentido específico. Hoje Deus está nos chamando ao perdão comunitário. E as orientações que nós precisamos receber da palavra de Deus para isso, vêm deste texto.
A transmissão vai ser cortada se você nos acompanha, porque se trata de um assunto da igreja. Mas você que não é membro da igreja, não se constranja. Você pode permanecer conosco e acompanhar o anúncio pastoral que será feito em nome do conselho relativo a este assunto aqui. Eu quero convidar você, portanto, a responder às palavras do sermão com o hino número 180, que numa de suas estrofes diz assim: Jesus, ensina-nos como tu fizeste a perdoar, olhando com simpatia os erros de um irmão e cuidando de ajudá-lo com branda compaixão. Vamos responder então a palavra de Deus com o hino 180, que cantaremos em pé ao som dos instrumentos. Pai Celestial, nós te bendizemos por tua palavra, pelo ensino que dela nos vem nesta manhã. E te engrandecemos por teu amor, ilustrado aqui, ó Deus, na forma tão maravilhosa e graciosa como o Senhor ama pecadores indignos, estejam eles perdidos fora de casa ou dentro de casa. E nós te pedimos que o Senhor nos ensine a amar assim também, Pai, para que possamos expressar em nossa unidade que somos teus discípulos.
possamos viver juntos, perdoando-nos uns aos outros e glorificando o Teu nome em tudo aquilo que fazemos. Guarda-nos assim, ó Deus, e ajuda-nos a viver isso como igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça